Meus irmãos, falando sobre o texto que iremos estudar hoje, sobre a série que iniciamos hoje, muitos de vocês, talvez, que nos acompanham há um tempo, devem se lembrar que no início do ano de 2025, tivemos uma breve série do mesmo nome que iniciamos hoje. A série se chamava também Face a Face com Jesus. E no início de 2025, vimos alguns textos do Evangelho de Lucas, e vimos os relatos que o evangelista faz e fez acerca da vida e da obra de Jesus Cristo. No restante do nosso mês de janeiro, o nosso objetivo neste ano de 2026 é repetir isso, ter uma breve série falando sobre a vida de Jesus. Agora, não mais olhando para o Evangelho de Lucas, que foi aquele que a gente olhou em 2025, mas vendo relatos do Evangelho de Marcos, observando alguns relatos que este evangelista fez acerca da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é importante sempre estudarmos os evangelhos? Por que é importante sempre retornarmos a um deles? E, gente, a resposta é simples. Mateus, Marcos, Lucas e João compilam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E a fé cristã, ela tem um fundamento. E esse fundamento está em cima de uma pessoa, que é o Deus, homem e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, precisamos, meus irmãos, nos aplicar e aprender mais sobre a sua vida, conhecer seus atos de graça e de justiça. É grande verdade que muitas vezes a gente sabe a fundo o relato da criação, como que Deus, pelo poder da sua voz, criou todas as coisas. Conhecemos o relato da queda, a desobediência de Adão e Eva. Conhecemos também e nos maravilhamos como que Deus salva o povo no Egito, abrindo o Mar Vermelho. Conhecemos aquelas histórias curiosas, como, por exemplo, o juiz super forte, super poderoso, Sansão, com a sua força descomunal. Ou conhecemos a história do profeta que fugiu e foi engolido por uma baleia, Jonas. E é bom que a gente saiba de tudo isso. Porém, é triste quando a gente sabe sobre estas coisas e pouco sabemos do que o nosso Senhor viveu na terra, sobre a obra de Cristo. Precisamos aprender sobre isso, precisamos falar sobre isso. Pais, os seus filhos precisam conhecer as histórias de Jesus. Precisamos ter casas que se maravilham com a obra de Cristo, com a grandeza do seu poder e a sua maravilhosa graça. E na primeira pregação da série deste ano, no Evangelho de Marcos, vamos estudar um texto que mostra muito sobre a salvação, a maravilhosa graça que há em Jesus Cristo. Veremos Jesus face a face com um homem extremamente pecador, o salvando e demonstrando para nós que o Evangelho tem poder para alcançar qualquer tipo de indivíduo, até aquele que comete pecados extremamente graves. Abram suas Bíblias em Marcos 2, do 13 ao 17, onde veremos o médico dos médicos atuando de maneira graciosa. Marcos 2, do 13 ao 17.
As Escrituras nos diz: de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Levi, se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender a palavra dele. O texto que acabamos de ler é uma narrativa extremamente conhecida de Cristo. Afinal, aqui a gente tem o chamado de uma pessoa que no texto que lemos é denominada como Levi, o nome judeu, mas que mais tarde vai ficar conhecido como Mateus, um dos apóstolos de Jesus e um dos escritores de um dos evangelhos, um dos evangelistas. Portanto, muitos conhecem esta narrativa. E para a gente entender bem esta passagem, precisamos observar e nos atentar ao contexto do ministério de Jesus aqui neste relato. O ministério de Jesus, ele estava em seu início. E Jesus tinha uma cidade que era meio que a base dele com os seus discípulos, a base inicial dos seus trabalhos. Essa cidade era Cafarnaum. Ali Cristo realizou grandes coisas. E Jesus, antes desta narrativa aqui, tinha realizado uma obra fantástica. Tinha realizado um grande milagre. Lá em Cafarnaum foi levado até Cristo um paralítico. Aquele famoso paralítico que foi levado até Cristo, do teto da casa até ele. E Jesus, diante daquele homem, diante daquela profissão de fé, ele realiza um grande milagre. Ele cura aquele homem da paralisia, mas o maior milagre é muito mais do que isso. Jesus, além de curar a enfermidade física, cura a enfermidade espiritual daquele paralítico. Jesus diz que os pecados deles estavam perdoados, que ele havia recebido o perdão. E talvez você, ouvindo sobre esta narrativa, deve imaginar, então todo mundo desta cidade chamada Cafarnaum amava Jesus, já estava adorando a Jesus, olha a obra que ele realizou. Mas a grande verdade é que não é bem isso que aconteceu. É verdade que sim, isso atraiu multidões. Multidões já seguiam a Cristo naquela região. Porém, ele também levantou inimigos, pessoas que começaram a persegui-lo. Surgiu ali, em meio àquele milagre, um grupo chamado os escribas, que ao verem Jesus declarando que os pecados do paralítico estavam perdoados, aquele grupo se enfureceu, ficou irado, porque eles ficaram irados, todo judeu, todos nós que conhecemos as Escrituras, sabe que só há um que pode perdoar pecados, que é Deus. Então, quando Jesus perdoa os pecados, ele está arrogando a si que ele é o Senhor, ele é o Deus que pode perdoar pecados. E é nesse contexto, meus irmãos, onde os mais religiosos, os escribas, o grupo que talvez deveria
se maravilhar com a obra de Cristo, por conhecer a fundo as Escrituras, rejeita Jesus, que Cristo então vai chamar um dos mais improváveis homens para o segui-lo, onde um dos mais pecadores experimentará de salvação. O texto que lemos diz no versículo 13, que Jesus permaneceu depois deste milagre do paralítico naquela região. Cafarnaum fica ali próximo ao mar da Galileia, e uma multidão seguia. Uma multidão continuava a aprender com ele. E em meio a estas caminhadas de Jesus públicas, ele passa em frente a uma coletoria de impostos, onde estava Levi. É interessante pontuarmos aqui qual era o trabalho de Levi. Isso é importante para o texto. Levi era aquilo que era conhecido naquele período como um publicano, um cobrador de impostos. E meu irmão, ser um publicano naquela época era ser um dos piores pecadores aos olhos de todos. Se você fizesse uma entrevista com um judeu, naquele período, lixe os piores pecadores que você conhece, os piores pecados que você vê alguém praticando. Provavelmente, ser um publicano estaria entre eles. Porque o publicano não era um cobrador de impostos comum. Levi, ele era um judeu. Alguém que era parte do povo, que decidiu servir ao Império Romano, cobrando altos impostos daqueles que são sangue do seu sangue. Imagine você, meu irmão, que Levi era aquele que beneficiava um império que talvez tinha matado pessoas que são do seu povo. Ele estava pegando dinheiro do seu povo para beneficiar esse tipo de império. Ele estava pegando dinheiro do seu povo para beneficiar um império que praticava crueldade para com os seus. Por conta do seu trabalho, a maioria dos judeus não queriam ter nenhum relacionamento com Levi. A grande verdade é que os publicanos eram normalmente rejeitados por todos os judeus. Mas é interessante que no versículo 14 vai dizer que quando Jesus ia passando por ali, ele viu Levi. E aqui eu queria destacar o verbo ver, porque eu fico imaginando como seria a vida de Levi e os olhares que ele recebia no seu dia a dia. Geralmente, a coletoria de impostos ficava em um lugar público, onde circulava muitas pessoas. E eu acredito que muito judeu passava por ali e simplesmente fingia que Levi nem existia. Passava por ali ignorando a presença dele, tamanha era a raiva. E imagino também que outros judeus passavam por ali e até olhavam para Levi, mas era um olhar de ódio, um olhar de ira, um olhar que vinha acompanhado com talvez palavras de maldição sobre a vida dele. Mas eis que agora, Jesus olha de maneira distinta para Levi. Jesus olha com graça para ele. Jesus olha com um olhar cheio de misericórdia. Aquele que é completamente justo, que é Cristo. Aquele que não tem uma mancha de erro. Olha para aquele que é um dos piores pecadores com amor. Jesus sabe com profundidade os pecados de Mateus. Ele sabe com profundidade cada erro daquele homem, até os erros que extrapolam o seu trabalho, os erros do dia a dia, os pecados do dia a dia. Mas mesmo assim, Jesus olha com amor e diz um simples comando: siga-me.
Uma palavra que é muito mais do que um chamado a um movimento físico, mas é um chamado para que ele largasse, abandonasse aquela vida e passasse a viver então uma nova vida debaixo do cuidado e da orientação de Cristo. Abandonasse os seus pecados para viver uma vida para a glória de Jesus. A palavra de Deus vai destacar que, ao ouvir então este comando, Levi se levantou e o seguiu, e partiu a seguir a Jesus. E aqui é curioso também, meus irmãos, porque que é curioso a maneira como Marcos relata, porque veja, é bem provável que Mateus já tinha tido contato com algum ensino sobre Jesus. Cafarnaum já estava tumultuada. Lembro vocês, a gente está falando de cidades pequenas do tempo antigo. Surge um mestre realizando milagres, dando grandes ensinos. É provável que Mateus já tivesse escutado acerca do que Cristo ensinava e das suas maravilhosas obras. É muito provável que isso já tinha acontecido. Porém, veja que Marcos ele é sucinto. Ele só destaca Cristo olhando, chamando e Mateus se levantando e indo. Agora, fica mais curioso ainda quando a gente olha para os outros evangelhos. Vocês não precisam abrir, mas esse relato também está em Lucas e também está no próprio relato que Mateus escreveu. E em todos eles, os comandos são simples. Jesus olha, chama, Mateus se levanta e segue. Há um propósito para isso. Por que todo mundo apresentou de maneira tão simples? Porque o próprio Mateus não falou acerca daquilo que ele conhecia de Jesus. Parece que todos os evangelistas têm algo em mente, têm um propósito em mente, inclusive o próprio Mateus, que é não querer atribuir nenhum mérito ao homem. Somente é registrado a inesquecível experiência ali, onde Mateus, Levi, experimenta da obra poderosa e eficaz de Cristo, que derruba toda barreira e chama um pecador para si. Não há pecado grave o suficiente que detenha o poder de Cristo para salvar uma pessoa. Não há pecado suficiente que faça alguém ignorar o chamado de Jesus. Como o próprio Cristo vai dizer em João 10:4, as ovelhas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Quando o bom pastor ergue a voz de maneira eficaz, poderosa, e chama a sua ovelha, não há barreira, não há corrente que detenha ela para vir aos pés de Cristo. Esta é a grande esperança para todos nós. E isto é o que um dia nós experimentamos. Afinal, também somos pecadores, e o que nos fez aproximar de Jesus é o fato de que um dia o Espírito Santo transformou o nosso coração e ouvimos a voz do Senhor, e por isso, hoje estamos aqui desfrutando de comunhão com Ele. Nós que antes nunca queríamos relacionar com Deus, que vivíamos segundo os desejos do nosso coração, passamos a viver algo novo, porque Jesus um dia, com a sua voz, nos chamou, nos transformou e nos trouxe para perto. Mateus, ao ouvir o chamado de Jesus, conforme é dito no texto, levanta e sai da coletoria. Isto é muito mais do que uma mudança geográfica. É o relato de alguém que abandonou ali o seu maior pecado e demonstrou publicamente agora a sua nova vida. Uma nova vida debaixo das mãos de Cristo. Além do abandono ao pecado, vemos um abandono a tudo o que ele tinha.
Ele abandona ali sua fonte de sustento, sua rotina de trabalho. É como se ele estivesse entregando tudo nas mãos de Jesus. A vida dele passa a ser do Mestre. Não é à toa que Lucas, no Evangelho de Lucas, não precisa abrir, no capítulo 5, 28, no mesmo relato vai dizer que ele se levantou e, deixando tudo, deixando todas as coisas, o seguiu. O que temos aqui é o relato de uma vida entregue para as mãos de Cristo. Os planos de Mateus agora são os planos do Senhor. A vida dele é uma vida consagrada a Deus. Seus dons, suas aptidões vão ser usadas para a glória de Deus. A narrativa, porém, não acaba aqui. Até aqui vimos Mateus experimentando da graça e da salvação. Porém, vemos que logo depois, Levi chama então Jesus, os discípulos e também outro grupo de pessoas à sua casa. Veja que antes ele estava sentado na coletoria, mas agora ele está sentado à mesa com Jesus. Ele é parte dos discípulos. E o texto bíblico vai dizer então, no versículo 15, que entre os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que estavam ouvindo as palavras de Jesus, estavam não só Mateus, que era publicano, mas haviam muitos outros publicanos e pecadores. À mesa com Jesus haviam mais destes, daqueles que eram tidos como os piores. Estavam ali, ouvindo da graça de Jesus, recebendo do amor de Cristo. E vale ressaltar um destaque, gente, que quando você ler um evangelho, você vai perceber que o ministério de Jesus foi um ministério que não foi composto geralmente pelos religiosos da época. Pelo contrário, os religiosos rejeitaram a Jesus. Aqueles que se achegaram até Cristo foram aqueles que eram julgados como os piores. Estes experimentaram da graça. Estes trilharam arrependimento e encontraram perdão. Em meio a este jantar, a este momento maravilhoso, onde temos Jesus à mesa com estas pessoas, eis que novos personagens vão surgir na narrativa. No versículo 16, vai dizer que chegam até ali, naquele momento, um grupo que é o grupo dos escribas. Lembra que eu falei na contextualização que Jesus havia realizado o milagre do paralítico e um grupo tinha já criado intriga com Jesus? Quem eram? Os escribas. Bem provavelmente, depois daquele momento, estes homens ficaram olhando os movimentos de Jesus. Eles estavam atrás de Cristo, procurando motivo para persegui-lo, procurando motivo para acusá-lo. E eles então agora veem Jesus nesta mesa. E a reação deles é descrita no versículo 16, que vai dizer: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. Olha que interessante, gente. Se a gente for pensar quem eram os escribas, esses religiosos da época, conhecedores da palavra, que diziam ser os mais próximos de Deus, qual deveria ser a reação deles ao verem estes pecadores ouvindo acerca do Senhor? Sentado numa mesa com um mestre ensinando acerca das Escrituras. Se a gente pensar na lógica, a gente fala, eles deveriam festejar, eles deveriam encarar aquilo com alegria, eles deveriam se assentar ali também,
também compartilhar do conhecimento deles acerca de Deus. Deveria então acolher que algo bom. Nunca imaginei que estes homens ouviriam de Deus, eles estão aqui ouvindo. Isso que a gente pensaria, mas a atitude deles é completamente oposta a isso. Perceba que eles não vão direto a Jesus. Eles não vão tecer acusações diretas a Cristo. O texto bíblico vai dizer que eles vão até os discípulos de Jesus, aquele grupo mais próximo de Cristo, e lançam então questionamentos acerca do Mestre. A ideia aqui é como se esses fariseus chegassem ao ponto de preferir ver uma divisão, de preferir ver aquela união à mesa se acabar, do que aceitar, acolher e celebrar o fato de que pecadores estão ouvindo as boas novas. Cheios de orgulho, eles não aceitam o fato de que Cristo está sentado com homens que eles julgam indignos. Eles querem minar ainda mais esta reunião do Senhor. E Jesus, então, ouvindo este questionamento deles, responde no versículo 17, uma das frases mais marcantes dos evangelhos, onde ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus começa a sua resposta àqueles escribas, àqueles fariseus, destacando aqui um possível dito da época. Há alguns teólogos que vão defender que era algo pronunciado no popular. Ele vai dizer que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Até hoje em dia, a gente às vezes instrui, olha, não vai para o posto de saúde se você não está doente, não vai juntar fila. Quem está bem não precisa ir lá. Médico está lá para quê? Para trabalhar e atuar nos doentes. Jesus, ele pega esse dito que era pronunciado na época. Esta que é uma questão que você afere pela dinâmica da vida, para deixar claro que ele veio para aqueles que, iluminados pelo Espírito Santo, reconhecem os seus muitos pecados, reconhecem a gravidade dos seus erros, reconhecem a podridão dos seus corações, e que então o busca, clamando por graça e misericórdia. Nesse, Jesus atua como médico da alma, e ele vai então a estes doentes, trazendo cura, libertação, salvação e perdão. Jesus se apresenta como aquele que não veio para salvar aqueles que se achavam justos, aqueles que batem no peito e se declaram como pessoas corretas. Jesus veio para trazer salvação para aqueles que reconhecem os seus erros e, reconhecendo os seus erros, clamam pela misericórdia de Deus. A obra de Cristo é para estes. Os fariseus não suportavam aceitar o fato de que Deus atrai para si e trata quem Ele quer. Eles se veem como pessoas maiores do que os outros, são orgulhosos. A grande verdade é que esse grupo, os escribas, eles nem se veem como pessoas que necessitam da graça de Deus. Se achavam pessoas muito boas, e é daí que surge a rejeição deles a Cristo, a sua obra. O ponto nevrálgico é que estes homens não admitiam que eles estavam doentes pelos pecados e necessitavam então do Messias. O texto termina apresentando para nós a missão de Jesus. Cristo vai declarar que a sua missão é chamar pecadores, chamar a si pessoas que reconhecem os seus pecados, trazendo cura e derramando graça.
perdoando as suas dívidas e reparando o relacionamento destas com Deus. É com esta visão gloriosa, graciosa de Jesus, que Marcos termina então o seu relato. E diante do que aprendemos, eu gostaria de trazer duas aplicações para nós. O que esse texto, esta narrativa, pode ensinar para nós, aqui presente, para nós, Igreja Batista Itaipu. E, gente, minha primeira aplicação é a seguinte: acolha pecadores em nosso meio. Acolha pecadores em nosso meio. Vemos nessa passagem o retrato da religiosidade vazia e do coração corrupto dos fariseus. Eles veem Jesus em meio aos publicanos, aos pecadores, e qual é a reação deles? O acolhimento, é o estar junto, é o compartilhar daquele momento, é anunciar acerca de Deus. Não. O que a gente vê aqui é que eles querem distância de toda aquela situação. Pelo contrário, eles preferem acabar com tudo aquilo. Eles não querem e não suportam o fato de ver aquele que é o Messias sentado junto a pecadores. E meu irmão, minha irmã, é triste dizer isso, mas muitas vezes atitudes parecidas se fazem presente em meio à Igreja de Cristo nos dias de hoje. A grande verdade é que Deus vai trazer à sua igreja, em meio ao seu povo, diferentes tipos de pessoas. Pode ser que algum dia, adentre a porta desta igreja, um irmão, por exemplo. Alguém que já conhecia Jesus, que já tinha comunhão com outra igreja, e que ele se mudou talvez para Foz do Iguaçu e conheceu a IB pela rede social e apareceu aqui. E ele vai se achegar ao nosso meio. É um tipo de pessoa que Deus pode trazer a esta igreja local. Além desse tipo, a gente pode também receber, ver adentrando esta igreja, um outro grupo de pessoa. Um grupo de pessoa que também está desejoso a conhecer a Jesus. Mas vamos dizer assim, no linguajar popular e bem entre aspas, né? Só faltava ser crente. É aquela pessoa que adentra a igreja, ela quer conhecer a Jesus, precisa conhecer a Jesus, afinal ela também tem grandes pecados. Mas vamos dizer que ela já tem ali alguns princípios morais que a gente gosta, que a gente compactua. E ela então se achega ao nosso meio. E meus irmãos, às vezes é tão fácil acolher esses dois grupos, né? Acolher um irmão que vem de outra igreja, acolher essas pessoas que já vêm com alguns princípios marcados na vida delas. Essas pessoas, normalmente, logo elas estão vivendo a vida da igreja, estão ali criando vínculo. A gente vê ele nas casas dos irmãos, a gente vê que todo mundo está bem aberto a recebê-los. Obviamente, a gente deve acolher esses dois grupos. Porém, há um terceiro grupo, que também vai se adentrar à porta desta igreja, diversas vezes, e assim a gente ora e pede a Deus, que é o grupo de pessoas que desejam vir aqui, ouvir o Evangelho, aprender de Cristo, mas que vivem com marcas de pecados escandalosos. Que as histórias de vida dessas pessoas vão ser difíceis da gente engolir, da gente aceitar. Indivíduos que têm uma história marcada pelo pecado, pessoas que talvez lutam contra vícios, pessoas que talvez já roubaram, indivíduos que em outrora foram condenados e talvez já passaram até mesmo pela prisão. Talvez vai adentrar até nós, não um casal feliz, mas alguém que separou e ele é o adúltero.
E essa pessoa vai chegar aqui. E qual é a nossa tarefa? Acolher eles também. Acolher eles também. Jesus estava aqui assentado com pecadores e publicanos. Jesus não demonstrou misericórdia para uma mulher adúltera. Jesus não também comeu de uma refeição com Zaqueu, um ladrão. É o nosso mestre. A gente é discípulo e pecador. Certa vez eu estava conversando com um pastor que liderava uma casa de recuperação, e ele me falava sobre as dificuldades deste tipo de trabalho. E ele falava que a grande dificuldade não era o tempo da pessoa ali, porque enquanto ela estava lá, ela ouvia da palavra. Ela tinha uma certa amizade e companhia com os internos, com as pessoas que serviam. Eram amadas pelas pessoas que serviam ali na clínica. O problema era quando aquela pessoa ia para fora. E não era só o problema das tentações, porque a gente às vezes fala isso, né? O problema é as tentações. Ele falou, não, o problema não é só as tentações. O problema é encontrar uma igreja verdadeiramente aberta e disposta a acolher esta pessoa em seu meio. Igrejas dispostas a pegar aquela pessoa e, por exemplo, sentar para tomar um café, comer um almoço, um jantar. Ver membros se envolvendo com a vida dela, dispostas a ouvir sobre as suas dores e orar então pelas suas vidas. Membros dispostos a criar verdadeiramente amizade com aquela pessoa. Ele falou, esta é uma triste realidade. A grande verdade é que às vezes exercemos hospitalidade só com aqueles que são agradáveis a nós. E quando menos percebemos, meus irmãos, estamos julgando aqueles que são dignos de estar à mesa do Senhor, de serem parte do povo de Deus. O texto nos lembra que somos chamados a fazer como Cristo, que é santo e demonstrava amor, graça, misericórdia, criava vínculo e estava junto com estas pessoas. Que a Igreja Batista Itaipu seja uma comunidade marcada por este tipo de acolhimento. Que possamos dedicar tempo a ouvir todos aqueles que se achegam em nosso meio. Possamos estar abertos a cuidar e aconselhar, abertos a testemunhar de Jesus a todos e, por fim, dispostos a abrir nossas casas para essas pessoas que o Senhor tem colocado em nosso meio. Portanto, eu exorto novamente a vocês, acolha pecadores em nosso meio. Uma segunda aplicação que faço para a gente finalizar é a seguinte: creia no poder de Cristo para alcançar os perdidos. Creia no poder de Cristo para alcançar os perdidos. E talvez ao ouvir esta aplicação você me diga, Antônio, eu creio que Jesus é poderoso, eu creio que Jesus é capaz, eu confesso isso. Jesus é isso para mim, toda a minha teologia. Se alguém perguntar, eu digo isso. Porém, meu irmão, quantas vezes, em meio à dureza do coração das pessoas que nos cercam, a gente não percebe, mas a nossa mente está plantando dúvidas acerca da questão do poder e da capacidade de Jesus. Quantas vezes, por exemplo, não me deparei com pais que já desistiram de pregar o Evangelho para os seus filhos, que já entregaram seus filhos ao acaso, que talvez nem orem mais pela vida deles, porque vem tamanha dureza e fala, esse aí eu não sei, não tem jeito. Quantas vezes já não me deparei com filhos que desistiram de pregar para os pais, que olham para os pais naquela religiosidade antiga de muito tempo,
e olham para estes e falam: este aí nunca vai compreender o Evangelho. E muitas vezes desistiram de pregar. Quantas vezes também não me deparei com relatos de esposos que deixaram de pregar para maridos, maridos que deixaram de pregar para esposas, que conhecem tão a fundo a vida de cada um, que fala: esse aí não tem jeito, ele não vai mudar. Jovem, adolescente, quantas vezes, por exemplo, não deixamos de testemunhar de Cristo para amigos, porque vemos estes amigos em meio a tanta farra, em boemia, em meio a pecados, e falamos: esse aí, se eu falar de Jesus, ele vai acaçoar de mim. E às vezes a gente nem se propõe a falar por ele. Afinal, eles vivem em meio aos seus pecados, afundado nisso. A grande verdade, meus irmãos, é que em meio a esta dificuldade na obra do Senhor, aqui na terra, muitas vezes o nosso coração suscita dúvidas em relação ao poder de Cristo para salvar. Porém, a salvação de Mateus é uma obra que demonstra para nós o poder de Jesus Cristo. Percebam, gente, Mateus era ali para os judeus este improvável. Todos os judeus passavam por ali, deviam olhar: este aí nunca vai experimentar de salvação. Este aí nunca vai ter um relacionamento com Deus. Muitos não acreditariam nisso. Mas a grande verdade é que, como o texto diz no versículo 14, um dia Cristo olhou para Mateus e disse simplesmente: siga-me. E aquele homem que era amante do dinheiro, amante do poder, amante da sua posição, que era capaz de causar danos para o seu próprio povo em seu próprio benefício, ele se arrependeu e foi andar com Jesus. E foi nesse olhar irresistível, nestas palavras poderosas, que as barreiras caíram. O antigo Mateus se foi, e eis que tudo se fez novo. Estamos, meus irmãos, no início do ano de 2026, começando mais um ano. E talvez você terminou o ano de 2025 assim, desanimado de pregar a Cristo, aflito e desanimado acerca da vida de uma pessoa, desistindo e tentado a entregar as pontas em relação a alguém. Mas eu chamo vocês a se empenharem novamente em anunciar o Evangelho, a renovar a sua esperança e a sua confiança no poder de Jesus Cristo. Que neste ano possamos anunciar o Evangelho com convicção e confiança em Jesus. Esta é a nossa esperança, sempre que abrimos a boca para falar de Cristo. Não é a nossa eloquência, não é o quanto aquela pessoa é ou não é apta para ouvir a mensagem. A nossa confiança é no bom pastor que ergue a voz e traz para si uma ovelha. Para finalizar, eu também gostaria de lembrar a você que me escuta, que Jesus também é capaz de te salvar. Porque talvez você não é aquele que está tendo problema em relação ao evangelizar. Você nem chegou neste ponto. Você nem é um destes que já está falando da salvação que Deus operou na sua vida. Mas talvez você adentrou a porta da igreja hoje cheio de culpa, cheio de pecados. E o questionamento que está na sua mente é: será que eu posso encontrar salvação? Talvez o seu questionamento diário é: será que eu posso um dia experimentar de vida eterna? O que vai ser de mim depois que a minha vida se findar? Meu caro, neste momento eu repito para você em específico: creia no poder de Cristo para alcançar os perdidos. Creia no poder de Cristo.
Jesus alcançou o publicano Mateus e o transformou em apóstolo dele. Jesus alcançou Paulo, um perseguidor da igreja, alguém que blasfemava o nome de Cristo, e o fez um dos maiores pregadores do Evangelho. Ele é aquele que é capaz de derramar graça e perdão também sobre a sua vida. E Ele é o único que tem poder e capacidade para dizer: os teus pecados estão perdoados, vem e siga-me. Então, para você, meu caro, o que eu desejo é que você medite nestas palavras de hoje e que você encontre o olhar de Cristo, assim como Mateus um dia encontrou o olhar de Jesus. E que você ouça a voz do nosso pastor. Eu gostaria